Boa noite a todos. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Entre Leões, né? Trazendo mais um entrevistado para o nosso canal, né? Para o nosso quadro já consagrado aqui, onde fazemos várias entrevistas. E hoje nós vamos estar trazendo mais um membro do MBL, um importante, né? Um importante professor também, uma importante peça do MBL, né? E primeiramente vou estar apresentando aí os quem estarão fazendo as perguntas hoje, né? Hoje temos aqui o nosso ateniense, Diego Augusto. Se apresente aí, Diegão. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer o Ian a presença nesse nosso quadro. Eu sou o Diego Augusto, sou da Casa de Atenas e sou de Laje, Minas Gerais, do MBL Minas Gerais. Certo. Aí aqui também temos nosso querido Eduardo, também, Alexandrino. E aí, galera, beleza? Eu sou o Eduardo, estamos aí para uma entrevista grandiosa com o nosso ministro Ian Garcês. É isso aí, mano, tamo junto. E também temos eu aqui também, Alexandrino, ministro, sou estudante de Geografia pela Universidade de São Paulo, faço parte do curso de Geopolítica do NOSE também, e estou aí na Academia MBL, pretendo um dia, quem sabe, fazer parte do MBL São Paulo, né, que é aqui do meu estado, mas por enquanto eu ainda estou no interior, quem sabe um dia vá para a capital. Mas isso aí. Bem, eu vou estar passando agora a palavra para você falar um pouco da sua vida, o que você fez, assim, o que você estudou até, para a gente conhecer mais esse seu lado, que a gente conhece pouco, né? O que você pretende no próprio MBL, falar um pouco desse seu lado, para então a gente partir para as perguntas. Fica à vontade, a palavra é sua agora, Ian. Muito bem, é um prazer enorme estar aqui convosco neste programa muito especial dos Leões, nesse bate-papo dos Leões. Espero que esse programa engrandeça enormemente todos os seus espectadores e que seja um programa próspero e contínuo que alcance grandes personalidades aqui. Já entrando na sua pergunta, né, o que eu estudei da vida, eu fiz o mesmo que você, meu caro. Eu me formei em Geografia. Formei em Geografia em Brasília. Eu também estudei, à época, artes cênicas, mas artes na UNB. Mas essa segunda graduação eu não cheguei a concluir. Então, minha formação é especificamente em Geografia. E o que eu ando fazendo da vida? Eu ando trabalhando para o MBL, como vocês bem sabem. E acho que a terceira pergunta, acho que foram 3 de uma vez. O que eu espero para o MBL? Bem, essa é bastante longa. Mas, de início, eu posso dizer que eu espero que o MBL seja uma organização grandiosa, longa, que perdure nossas vidas e que possa realizar grandes transformações políticas que hoje os partidos não são capazes de realizar. Essa é a minha expectativa. Muito bem, fico muito contente de saber sobre isso, viu? Eu não sabia mesmo dessa parte da sua formação, né? Acho muito bacana isso, de verdade, né? E agora que você já deu a sua apresentação, sua breve apresentação, vamos partir para a pergunta. E como a gente faz de costume, a gente sempre dá primeiro a palavra aos atenienses, espartanos, né? Hoje o nosso amigo que é um espartano, Pedro Arthur, não está presente, né? Mas, enfim, então o Diego que vai dar início hoje. Faça sua primeira pergunta aí, Diegão. Fica à vontade. Ian, eu queria perguntar sobre a marcha. Se, com todas as dificuldades, assim, qual que foi a maior dificuldade para você da Marcha da Liberdade? Olha, a maior dificuldade era a falta de segurança, né? Você veja que houve um caso grave de atropelamento durante a marcha, né? Uma moça que estava nos acompanhando, uma dos militantes que caminhavam, foi gravemente atropelada. O Kim também, mas o Kim saiu com escoriações leves. Ela foi hospitalizada e teve um trauma que resta até hoje. Ela ficou com labirintite, em declusão em consequência da batida da cabeça, da batida dela com a cabeça. Então, como posso dizer, as condições de segurança na realização da marcha, sem dúvida, eram de longe o maior problema, a maior preocupação e a maior dificuldade. Caminhar a 30, 40 km por dia não era tão terrível quanto a possibilidade real e concreta de ser atropelado a qualquer momento. Sem dúvida, esse era o mais preocupante, mais dificultoso, lidar com essa constante ameaça e risco de vida. É um risco mesmo. E nesse estado brasileiro tem um risco enorme de atropelamento. Já é uma
É uma rodovia Especialmente Minas precária. Gerais, sabia? Minas Gerais tem umas estradas interestaduais bem Sim, sim, aqui na minha região complicadas. tem uma que é terrível até. Até que agora saiu o edital com o governo do estado para recapear ela, mas que tá é horrível, é. E valeu, Ian. Eu vou passar a palavra agora pro Edu. Depois a gente volta com a outra pergunta, alguma coisa assim. Então, Ian, continuando sobre essa parte da história do MBL mesmo, eu tenho uma dúvida sobre a questão, como é a relação entre o Vem Pra Rua e o MBL, tanto no começo, como era antes, como vocês se encontraram, como vocês começaram a ter essas interações, e como é atualmente, que agora vocês estão junto nessa próxima manifestação, se puder dar uma explicada aí. Ok, então eu vou contar a história do Vem Pra Rua. Bem, vocês talvez não tenham visto, existe um livro no mercado, se eu não me engano o título é realmente Vem Pra Rua, que conta a história do Vem Pra Rua do começo ao fim. Mas o Vem Pra Rua é anterior ao MBL. Ele existe desde pelo menos 2013. O Vem Pra Rua, ele se iniciou durante os protestos do governo Dilma por algumas pessoas, entre elas Rogério Schecker, e alguns outros empresários aqui de São Paulo, bastante abastados e bem relacionados, que resolveram fazer alguma forma de militância ou protesto contra o governo em caráter virtual, ainda em 2013, com a ideia de que eles poderiam alterar o rumo das eleições de 2014, que seriam ali no ano seguinte, no qual a Dilma triunfou no segundo turno contra o Aécio Neves. E eles obteram um certo êxito nessa experiência. E aí o movimento continuou em defesa, principalmente, da combate à corrupção e da Operação Lava Jato, que começou ali nessa época. Posteriormente, haviam digamos assim, duas figuras mais importantes. Uma era o Rogério Schecker e a outra, me falta o nome agora, era um empresário também. Eles dois eram muito amigos e esse empresário acabou deixando o Vem Pra Rua e foi para os Estados Unidos. E aí, do resto do grupo, tem muitas outras pessoas também que tiveram alguma significação histórica. Por exemplo, tem o Joilton Almeida, em Brasília, que era o coordenador do MBL lá em Brasília, desculpem, do Vem Pra Rua lá em Brasília, que organizou parte das manifestações, contribuiu nas articulações durante o impeachment, etc. Teve a Adelaide, que era uma grande organizadora aqui em São Paulo, que hoje é membro do MBL, e tantos outros. Depois que o Vem Pra Rua, por ser anterior a nós e ter uma maior faixa etária de seus membros já eram empresários influentes e tudo mais, no início, lá em 2014, 2015, eles eram maiores do que o MBL até. Tinha uma projeção mais expressiva. Na época eles foram para o Roda Viva, vários outros canais de entrevistas, e a mídia tomava eles e outras organizações como talvez mais proeminentes devido ao fato deles serem figuras mais velhas. Né? Uma das certas dificuldades com a imprensa do MBL também foi o fato de serem todos muito jovens. E aí, jovem às vezes não é tão levado a sério. O Vem Pra Rua não passava por esse problema. Mas depois de 2016, o que se constatou é que, como o Vem Pra Rua não tinha um projeto eleitoral, né, ele nunca teve candidatos, ele até fez, digamos assim, um apoio informal aqui e ali, mas nunca oficial e aberto, como o MBL. Então, o Vem Pra Rua nunca se colocou como uma organização política, com um projeto de governo e tudo mais. Consequentemente, ele não, digamos assim, acaba resultando numa influência tão grande na sociedade quanto o MBL, que se coloca seus candidatos, tem seus eleitos e tem um projeto nacional, evidentemente. Mas é uma organização que sempre vai ressurgir nos momentos de crise para as administrações, para lutar contra o combate à corrupção e tudo mais. A relação do MBL com eles foi o seguinte, né? Quando começaram as manifestações em 2014, novembro de 2014, final de 2014, 2015, os principais grupos que se colocavam contra o governo eram, de imediato, o MBL, o Vem Pra Rua, que já existia, e o Revoltados Online, que também já existia e que hoje em dia não existe mais, porque todas as redes do Revoltados Online foram excluídas das redes sociais devido às intervenções do judiciário. E não restou nada porque eles não tinham militantes, de fato. Era um movimento muito mais de comunicação em redes do que propriamente de voluntariado e de ação.
E a relação com o MBL sempre foi muito positiva, de colaboração e realização de todas as manifestações e tudo mais, mas sempre com certas divergências. Primeiro porque o foco essencial do VemPR sempre foi a defesa do lavajatismo, do lava-jato, do combate à corrupção em primeiro lugar, e nada além. E o MBL, como vocês sabem, é um movimento reformista liberal, que propõe pautas e propõe reformas. E normalmente dá para na escolha de suas pautas pelas reformas acima de qualquer coisa. E isso sempre fez com que o MBL e o Vem Pra Rua tivessem os focos distintos a todo momento. Mas, em todos os casos, as manifestações quase sempre foram organizadas por e até havia uma, digamos assim, um consórcio, um cartel de organizações para fazer com que as manifestações de certas datas ganhassem mais peso. E esses dois grupos, ou os três, né, isso fazia com que os demais grupos menores, quantos grupos menores estavam defendendo dados, estavam defendendo um monte de dados para trabalhar, e aí resultavam em pequenas manifestações sem nenhum sucesso. E às vezes acontece o público achar que porque tem uma manifestação marcada, todo mundo deve ir, todos os movimentos, e tentar pressionar para tornar aquilo uma coisa maior. E aí datas ruins convergirem de acabarem resultando em manifestações pequenas. Aí o MBL montou esse cartel com o próprio voltados online na época, de modo que só esse movimento tinha um sem peso suficiente para fazer uma demonstração grande. E assim a gente deteve movimentos menores de divergirem com datas resultados em grandes manifestações. E deixa eu ver o que mais. Então, sempre foi uma relação de parceria com algumas disputas internas, especialmente disputas com relação ao palco, a pauta primordiais das manifestações. O MBL tentava sempre empurrar reformas para a tese, para o discurso das manifestações, ao passo que a prioridade do Vem Pra Rua era sempre defender, sempre empurrar certas defesas de atos da Lava Jato e coisas do gênero. Então, neste caminho foi a relação do MBL com o Vem Pra Rua, desde sempre. Sim, eu percebo que é muito interessante essa relação, né? Tem sempre uma parceria muito interessante e é assim que se constrói muitas vezes um caminho para alcançar objetivos, né? A gente acaba se unindo com pessoas com ideologias semelhantes, né? Com pautas semelhantes, e eu acho isso muito interessante entre o MBL e o Vem Pra Rua. Vou passar para o André agora, mais alguma pergunta, aí depois a gente retorna com outras. Boa noite, Ian. Então, primeiramente, antes de partir para essa questão das eleições de 2022, eu queria perguntar algo mais próximo, né? Que é isso que a gente já está planejando para 12 de setembro, que são as manifestações. E dando continuidade ao que o Edu acabou de perguntar, né? E eu vejo muito isso que o Renan fala sobre, eu queria saber mais como é que isso está funcionando mais dentro do próprio MBL, como é que vocês estão buscando isso, como vocês estão vendo, se vocês realmente pretendem isso, né? Que é trazer não só aqueles velhos aliados do MBL, como é o Vem Pra Rua, mas como trazer novos aliados, né? Por exemplo, eu vi o próprio Ricardo Almeida, ele e o Renan também, mandando mensagem para um dos filiados do PTB, né? Que me perdoe, esqueci o nome dele, eu vou estar deixando aí o nome dele na descrição no vídeo, né? Tá deixando o nome dele aí do vídeo. Enfim, e esse filiado do PTB, ele falou sobre que sim, ele acha assim interessante o PTB estar parte dessa manifestação que vai acontecer em 12 de setembro, né? E saber se o MBL ele acha interessante sim de atrair outros grupos, outros movimentos, né? Que para essa manifestação de 12 de setembro, que a gente sabe sim que vai ser uma manifestação apartidária, né? Que é uma manifestação em prol de um mal maior, que é o caso de ser contra o Bolsonaro, né? Eu queria saber como é que a grande cúpula, né, vamos assim dizer, o oficialato do MBL pensa a respeito disso, como eles pretendem fazer, trazer essas novas alianças contra o Bolsonaro, né, para 12 de setembro. Perfeito. Então, é exatamente como na época do impeachment de Dilma Rousseff, para se obter um impeachment, você necessita de 342 votos na Câmara, o que é uma maioria ampla. Para obter tal maioria, é evidente que é necessário a fusão de muitos e muitos partidos a favor da mesma tese, da mesma pauta do Fora Bolsonaro. Porque nenhum partido tem sequer uma fração significativa desse número sozinho.
E como durante o impeachment, é claro, nós vamos arrematar o apoio de todos os partidos possíveis e concebíveis. Veja que no impeachment o PTB, do impeachment da Dilma, foi um grande aliado. Mas agora o PTB ele ocupa uma posição no governo de alguma relevância. É um dos principais partidos da base, digamos assim, mas é um partido pequeno. Então o PTB é um partido que eu acho que será dificultoso obter isso, mas eu tenho certeza que uma fração dele nós vamos angariar como apoiadores do impeachment. Aí tem umas questões que ainda são colocadas em dúvida, como por exemplo a aceitação do público com relação a políticos nessas manifestações. Não políticos nossos, mas políticos de partidos diversos, né? Porque vocês devem se recordar, durante 2015 e 2016, inicialmente durante o ano de 2015 inteiro, praticamente, pouquíssimos políticos faziam presença na manifestação. À exceção do Caiado e alguns poucos outros, quase nenhum político era considerado aceito nas manifestações de 2015 e 2016. E isso o MBL confrontou na manifestação do 13 de março de 2016, quando ele convidou todas as lideranças da oposição a virem em seu caminhão. Porém, isso resultou no irônico fato histórico de que o Aécio foi vaiado para fora da manifestação. Se vocês procurarem notícias da época, ele foi o único político expulso pela população, vaiado. E aí ele não teve coragem de subir no palco, ele retornou sendo enxovado pelos manifestantes e fugiu do local. Eu acho que ele cometeu um grande erro histórico. Se ele tivesse ficado encarado as vaias, talvez ele tivesse conseguido preservar algo da sua, digamos assim, credibilidade até aquele momento. Mas então, o MBL busca conseguir apoio, especialmente, eu acho que talvez seja onde a gente conseguirá angariar com mais sucesso, no centro, na centro-direita, evidentemente, que é o nosso campo. Eu acho que aí a gente vai conseguir bastante apoio, mas também na centro-esquerda. É necessário talvez buscar não o PT, que obviamente é a favor da pauta, mas não deve se fazer presente nas nossas manifestações por diversas razões, dentre as quais que o nosso público não aceita. O nosso público não quer estar na rua com os petistas simultaneamente. E também tem o caso das manifestações que envolvem o PT sempre acabarem em violência. É uma coisa que o nosso público, que é majoritariamente de classe média, e, digamos assim, cidadãos de bem, como se diz, detesta e abomina. Você deve se lembrar que o que é o nosso público hoje, que se extensa a classe média, abandonou as manifestações de 2013 porque surgiram os black blocs que queimavam pneus de carros. E o nosso público, ele odeia coisas como queima de estátuas, pneus pegando fogo. Todas essas coisas são consideradas extremamente morais e rejeitáveis. Então, existe um limite do que eu diria que nossas manifestações podem agregar na esquerda, mas eu acho que elas devem crescer a ponto de agregar aquela centro-esquerda, talvez o PDT, talvez o PPS, é claro, Cidadania, o Podemos, os militantes do Podemos sejam de centro-esquerda. Eu acho que todo esse espectro, essa parte do espectro político deve ser absorvido no corpo das manifestações para que elas possam resultar num protesto mais eficiente, que cause maior prejuízo eleitorais para o Bolsonaro e que chegue a um resultado mais influente da parte da população, que dialogue com o maior setor da sociedade. Bem interessante, obrigado pela explicação, Ian. E, bem, vamos agora estar falando do nosso segundo rodízio, né? Passando a palavra, devolvendo para o Diegão. Se eles quiserem já abrir a questão de outros assuntos, né? Como o próprio Olavo de Carvalho, agora fique à vontade. Oi, Ian, eu também, como eu me identifiquei muito com você, porque eu também já fui discípulo do Olavo, já li livros do Olavo e agora vamos à pergunta. Eu considero o Olavo um traidor, um cara que critica o PT, mas passa pano pro Bolsonaro, que se tornou como se fossem os petistas hoje. E eu queria essa visão, por que o Olavo errou nesse tempo, da época que você era lavista e hoje? Muito bem, o que acontece é o seguinte, como vocês devem saber, o Olavo sempre foi rejeitado pela academia e por boa parte da inteligência brasileira, dos formadores de opinião, jornalistas, críticos de arte e tudo mais. Ninguém gostava do Olavo. E o Olavo se tornou famoso criando polêmicas com essas personalidades todas da inteligência brasileira, músicos, cantores, pintores, críticos de arte, filósofos, intelectuais, professores acadêmicos. Ele se tornou famoso justamente digamos assim, ofendendo essas pessoas, tanto na internet quanto nas páginas de jornais.
muitas vezes ofendendo elas com razão e com muita inteligência ao fazê-lo. Mas o livro que tornou inicialmente mais famoso foi o Imbecil Coletivo. E o Imbecil Coletivo é composto de artigos de polêmicas com pessoas famosas. Essa é a matéria da obra. E não é só nenhuma das suas obras mais importantes. As obras importantes dele, de fato, são O Jardim das Aflições, Aristóteles em Quatro Discursos, e livros que não são propriamente de polêmica, nem de, digamos assim, política do imediato, política do dia a dia. Mas esses não são os livros que ganham fama, que ganham, digamos assim, aderência no debate público, porque eles não lidam com ofensas a pessoas famosas, que é normalmente o que dá like, o que dá visibilidade ao professor Olavo. Daí decorre que o Olavo, por sempre ter sido rejeitado, e por ser um homem de enorme vaidade, ele é extremamente vaidoso, ele viu na política, naquele momento conturbado, uma forma também de ser ouvido politicamente, o que ele nunca foi. E quando começaram as manifestações, o Olavo tinha em 2015, 2016, 2015 especial, o Olavo tinha uma grande proeminência porque ele era um dos poucos formadores de opinião legítimos com a nova direita, que era toda essa gente que ia para a rua e toda essa gente que tinha opiniões diversas daquelas veiculadas pelos meios de comunicação habituais e tem opiniões mais enviesadas para o lado da esquerda, contra, digamos assim, a maioria dos jornalistas e no modo como eles interpretam a realidade e tudo mais. Daí que ele tentou, lá em 2015, projetar uma direção para as manifestações, imprimir nelas o seu método de pensar e agir. Só que o Olavo não tem grande conhecimento político prático. O Olavo não entende, na prática, como funcionam os membros da burocracia. Ele não sabe quantos senadores tem no Senado, ele não sabe como funciona um projeto de lei. O Olavo tem um grande conhecimento das coisas abstratas e teóricas, mas tem um pequeno conhecimento do específico. E aí ele não forma, como ele gosta de dizer, a sabedoria, que é o encontro do específico com o abstrato. E daí o Olavo teve uma grande disputa lá em 2015 com o MBL, porque ele tentava, digamos assim, ordenar o MBL a fazer as coisas como ele sugeria que deveriam ser feitas. Como está nas minhas aulas, os protestos mais radicais, a negação da política, o pedido de intervenção militar. Só que o Olavo tem uma grande, como é que eu posso dizer, ele tinha uma bagunçada ideia sobre como deveriam ser uma intervenção militar no Brasil. A negação da política em favor de uma democracia plebiscitária, bem, diversas outras iniciativas pouco plausíveis. Daí que, tendo nos afastado do Olavo, ele angariou um público que, digamos assim, o obedecia entre as hostes olavistas, entre as hostes bolsonaristas, que não tinham militantes, não tinham movimento social, mas tinham oportunistas de internet. E se utilizaram da visibilidade daqueles acontecimentos de 2015 e 2016 para se elegerem. E você tem entre eles hoje, por exemplo, Carla Zambelli, e tantas outras figuras menores. E aí, e o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Essas pessoas aproximaram ele da possibilidade de ter um papel significativo numa campanha à presidência, coisa que estava muito longe do escopo de ação do Olavo. E isso realmente, digamos assim, o conquistou. A possibilidade de influir sobre uma presidência e também sobre ter o reconhecimento e o prestígio da presidência da República, de líderes nacionais e tudo mais. Ele chegou a ter, como vocês sabem, ele chegou a indicar ministros do governo Bolsonaro, ele chegou a receber diversas homenagens em diversas ocasiões por parte do governo e tudo mais. De vários ministros e também do próprio presidente e de seus familiares, etc. Tudo isso fez com que ele aderisse ao governo Bolsonaro mais do que ele deveria. E daí decorre que, tendo este governo traído todas as suas pautas e traído a base do que era defendida pela direita e das ideias que eram vinculadas pelo Olavo, ficou uma situação muito insustentável. Tanto é que você não ouve mais as defesas abertas do Olavo ao presidente como você ouvia anteriormente. Né?
já não são mais tão acirradas, porque ele já reconhece o enorme desprestígio que isso fará ao legado que ele tiver, que agora já está ameaçado por essa triste realidade que é a desgraça do governo Bolsonaro. Hum, Porém, eu acho que foi a vaidade que resultou nessa triste linha. E, e o fato de ser sempre uma pessoa de opiniões extremadas também, de buscar soluções radicais para os problemas. Eu diria que essas foram como é que eu posso dizer, o calcanhar de Aquiles da obra deles na ação política concreta que ela obteve. É isso. Eu acho isso também, que as posições extremadas dele atrapalhou muito dele, porque, tipo assim, eu vejo que ele, quando ele fala de escola de Frankfurt, as coisas da esquerda, ele fala muito bem, ele explica extremamente bem. Hum, Mas nisso ele peca muito nessa questão do extremismo e também de não conhecimento também da política também, enfim, porque eu lembro na época do impeachment que ele não queria, tipo, o impeachment por vias democráticas, assim, Institucionais. institucionais, isso, por vias A institucionais. tese dele seria uma transferência de protagonismo das ruas para o Congresso. Hum, Então, teria que ser uma remoção não institucional, uhum. Eu lembro que ele e falava obviamente isso. o que é obviamente antirrepublicano. Hum, Mas o Olavo tem algumas teses que talvez ajudem a entender esses grandes erros dele. Uma delas é que, assim, a política é feita de homens, não de ideias, concretamente falando. Então, para que uma ideia possa ser defendida, ela precisa que tenha um homem, um agente público, uma pessoa que a protagonize, para que a realize. Ele usa desse argumento para defender o Bolsonaro com uhum, seus alunos, seus seguidores, acima das ideias que o Bolsonaro deveria estar defendendo. uhum, E já está numa situação de vida tão insustentável que não creio que sobrará nenhum positivo reconhecimento disso. uhum. Entendo, valeu, Ian. Muito bacana a sua explicação aí, porque você também é um conhecedor do Olavo, eu sei que e até mais que eu, assim, aprofundado, então, valeu, vou passar pro Edu agora. Então, Ian, durante as aulas da academia, a gente sempre ouve comentar sobre a imprensa, a relação do MBL com a imprensa. Às vezes, principalmente nas aulas da história do MBL, né, que a imprensa sempre tentou embaçar um pouco a imagem do MBL, principalmente das manifestações, que eram sempre maiores assim do que expressam nos meios de comunicação. Eu queria saber como que se a imprensa evoluiu nesse meio tempo para cá. O que você acha que se a imprensa abriu mais espaço para o movimento e se a direita conseguiu algum espaço mais, sem ser a direita idealizada pelo Bolsonaro, mas uma direita mais centralizada como o MBL mesmo. O que você acha sobre isso? Bem, aconteceram três coisas significativas. De fato, a direita ganhou um espaço maior na imprensa devido ao peso da sua influência institucional, que anteriormente não tinha. Antigamente, na política, havia muito poucas lideranças expressas em cargos e posições importantes de direita. Como vocês devem se lembrar, lá em 2000 acho que foi em 2000 no Lula 2, na eleição do Lula 2, ou Dilma 1, o Lula chegou a dizer que havia uma excelente eleição porque todos os candidatos eram de esquerda, o que era magnífico. Então, assim, houve um momento, final da década de 90, começo dos anos 2000, no qual o Brasil realmente estava tomado hegemonicamente pela esquerda. E agora, com a ascensão de muitos deputados, senadores, ministros, políticos de toda sorte, em diversos canais, e a abertura também de canais de comunicação de direita, ou mais enviesados à direita. Você tem, por exemplo, Gazeta do Povo, tem um editorial mais à direita e tudo mais. Coisas que não haviam anteriormente. Ganhou-se um certo espaço para nossas opiniões que não existiam. Então, a projeção institucional da direita lhe garantiu um espaço e um peso. Para além disso, tem um outro fenômeno que acontece, e o jornalista, anteriormente, antes da proliferação das redes sociais, ele não era muito auditável, digamos assim. Ele podia escrever quase qualquer coisa, e para você criticar o jornalista, você tinha que, sei lá, mandar uma carta para a redação.
que seria solenemente ignorada pelo editor. Então, os jornalistas faziam certas barbáries que não eram reprimidas pela opinião pública, pelos leitores. Hoje em dia, com a internet, se o jornalista escreve umas coisas muito canalhas, muito fora da realidade, ele vai enfrentar a opinião pública. Ele vai enfrentar os comentários em redes sociais, ele vai enfrentar toda sorte de pressão que antigamente não existia. Isso ajudou muito os jornalistas a, digamos assim, baixarem um pouco a bola, entrarem um pouco na linha, serem um pouco menos, um pouco mais profissionais e darem menos barrigadas. Então, acho que nesse sentido houve uma melhora do ambiente jornalístico brasileiro. E por último, também, é claro, a prioridade das redações enviesadas à esquerda agora é combater, digamos assim, os aspectos mais extremados da direita, que são categorizados como Bolsonaro, Olavo e por aí vai. Então, o MBL, como uma organização de centro-direita, e também se coloca contra o governo, está, digamos assim, abaixo da linha de tiro dos jornalistas mais mal intencionados neste momento. Então, eu diria que isso também acontece e é inegável. E a tendência no futuro é que o MBL volte a ter maiores confrontos com jornalistas. Não é como se fosse uma etapa superada do processo, é só um momento histórico no qual que logo será passado e que mas no qual a gente voltará a ter diversos conflitos com a imprensa. Eu vejo isso acontecendo logo mais. Sim, com certeza, eu percebo muito isso mesmo. Eu também vejo que o MBL conseguiu alcançar muito bem agora o campo institucional, né, da política, principalmente com o Arthur, com o Kim, com o Rubinho agora também, no campo político mesmo, né, dentro do Congresso e tudo mais. Mas você acha que falta algum espaço para o MBL alcançar mais público, ter um diálogo melhor? Por exemplo, eu vejo uma carência muito grande também nas universidades. O que você acha nesse ponto? Falta tudo. O MBL é uma organização que tem uma relevância, uma projeção infinitamente maior do que o seu tamanho concreto, seu tamanho real. O MBL deveria ter dezenas de deputados, diversos senadores, prefeitos, etc. Ele não tem nada disso até agora. E ele não tem por causa do tempo e por causa das conjunturas, por causa do nosso maldito sistema partidário que nos força a ter que entrar em legendas e tudo mais. Mas nós esperamos construir isso e, assim, sem a nossa projeção institucional no momento, ela é minúscula comparada à influência que o MBL exerce na política real brasileira, a projeção que ele tem na mídia. O MBL, por exemplo, aparece em jornais todos os dias, muito mais que praticamente qualquer partido. Ele tem mais aderência, mais, digamos, fãs, seguidores, pessoas dispostas a agir por ele do que a maior parte dos partidos. Talvez, excetuando-se ali um PSOL, um PT, que sejam em pé de igualdade, mas tem um número de militantes que os partidos não têm. E isso ainda não se traduziu numa quantidade de mandatos que traduzam esse poder na sua medida real. E isso é só uma das etapas da infraestrutura que o MBL precisa construir. Nós não temos professores universitários, diretores de departamento, de faculdades, nada disso ainda. Nós não temos figuras de relevância ou peso no debate jurídico nacional. Nós não temos figuras de grande relevância ou peso ainda na imprensa propriamente dita, na imprensa institucionalizada. Tudo está para ser construído. Então é como se nós ainda estivéssemos, digamos assim, num jardim virgem que precisa ser cultivado. E eu acho que isso vai levar um bom tempo, mas eu acredito que como o MBL é uma organização resiliente, com bases sólidas, ele inevitavelmente vai alcançar essa maturidade no devido tempo e vai prover ao Brasil o melhor na sua capacidade de realizar mudanças quando ele alcançar essa maturidade. Entendi. Realmente, eu vejo que a academia também está alcançando um campo intelectual nesse sentido agora, né? Também buscando mais políticos também. Então, eu acho muito interessante como a academia está atuando nessa parte também e tem alcançado também outros espaços. Né?
Vou passar para o Andrezão agora, continuar com a pergunta. Opa, então, Ian, eu gostaria de ressaltar algo, né, sobre a questão do Olavo, né, dando continuidade àquilo que o Diego acabou perguntando. E isso é uma coisa que eu vejo muito que as pessoas mais, tipo assim, jornalistas mais de esquerda que eu acompanho, alguns youtubers de esquerda que eu acompanho, o próprio Henry Bugalho, que às vezes ele comenta algumas coisas, eu acho interessante algumas coisas que ele fala, né. Eu não gosto de ficar preso só de um lado, eu gosto também de ver o que o outro lado acaba vendo, né, a respeito de nós próprios, assim, que estamos no campo da direita. Enfim, o que muitos deles acabam criticando na direita, principalmente por conta do Olavo de Carvalho, né, é que o Olavo de Carvalho ele sempre teve sim uma visão autoritária, uma visão mais reacionária, vamos assim dizer, né? Como o próprio Diego ele acabou comentando aí, né, como ele tinha aquela visão da institucional, perdão. E o que eu queria saber, né, ainda mais a respeito de você, que você foi um grande leitor do Olavo de Carvalho, eu infelizmente eu nunca infelizmente, assim, eu acabei lendo apenas só um livro dele, né? Eu nunca fui muito admirador do Olavo de Carvalho, nem no começo dele lá, tipo, assim que eu vi que ele esteve no auge, em 2017, 2018, principalmente com as eleições se aproximando, com o Bolsonaro destacando muito, né? Eu nunca fui muito chegado no Olavo de Carvalho, li apenas um livro dele, emprestado a ele de um colega meu. E a minha questão, assim, a minha pergunta que eu queria fazer para você é se realmente existe ainda esse olavismo dentro da direita, não da direita bolsonarista, isso é inquestionável, mas tipo da direita, mas tipo assim, direita MBL, assim, isso que eu quero dizer, né? Que, por exemplo, eu vejo que alguns jornalistas de esquerda, eles acabam criticando o Felipe Moura Brasil, né, que ele tá meio que... Teve o caso agora da Record, que acabou falando que não quer mais publicar os livros do Bolsonaro, e muitos deles estão falando que ele tá querendo limpar o passado dele, que ele deu essa palavra, essa voz ao Olavo de Carvalho, e agora que viu todo o ruim que ele fez ao Brasil, tá querendo se desvincular a imagem dele, tudo isso. É uma coisa que eu gostaria de saber que você poderia me informar melhor, já que você tem um conhecimento bem melhor do que eu nesse assunto. Sim, assim, ó, para ser realista, todos os bons alunos do Olavo foram expurgados. Né? O Felipe Moro Brasil é um grande intelectual, é uma figura importante da direita, é uma figura que fez grandes contribuições intelectuais e já fez bastante para o país. E ele foi o organizador da obra mais vendida e mais lida do Olavo de Carvalho, que é o Mínimo para Não Ser um Idiota, que é somente uma coletânea de artigos que já haviam sido escritos à época, divididos por temas, de modo a serem mais comercializados, de modo a ser mais popularizados. E mesmo tendo realizado essa gigantesca contribuição para a obra e para a divulgação e vulgarização do que o Olavo fez, e o Primo Moro Brasil foi diversas vezes ofendido e expurgado, digamos assim, das hostes olavistas por não concordar em tudo, por não se posicionar em tudo como o seu professor. Assim como assim, dezenas de outros pessoas de relevância. Por exemplo, Martin Vasses, que o Olavo detesta até hoje, é um dos seus alunos foi um dos seus alunos mais brilhantes. Escreveu algumas obras de crítica literária entre as melhores já escritas no país. E, assim, muitos outros. Assim, os alunos de alguma inteligência, alguma capacidade, acabaram tendo problemas com o professor e foram expurgados e são rejeitados pelos seus olhos. Ao passo que os puxa-sacos, os oportunistas políticos, estão todos lá agora alinhados. E pior que o Olavo sabe disso. Assim, ele já se manifestou diversas vezes sobre como ele acha que os próprios alunos atualmente são bando de puxa-sacos incapazes e ineptos. Porque é o que restou, de fato, do COF, é o que restou do olavismo, foram essas pessoas que ou sem personalidade ou que estão ali pela tentativa de obter algo da base eleitoral do Olavo, que o Olavo possa proporcionar. O restou a sobra da sobra. Então, eu acho que na direita propriamente dita, a direita que vale, o Olavo perdeu a sua importância, perdeu a sua influência direta. E outra coisa também que as ideias que ele vulgarizou no Brasil já foram cultivadas, já entraram no debate público, já não dependem mais dele para prosperarem. Portanto, eu creio que a influência dele hoje sobre a política de modo mais imediato, sobre as pessoas de modo mais imediato, com uma relevância no debate cultural e político, ficou muito restrita. E não acho que ela vá avançar tão cedo.
Acho que o mais provável é que o contrário aconteça. Responde sua pergunta? Sim, consegui compreender, assim, de certa forma, né? Mas assim, o que, tipo, me indaga muito, né, ainda, é essa questão, né, que a gente já teve esse passado, né, em que a direita teve tudo no mesmo barco por causa do antipetismo. Foi o que acabou unindo as direitas, né? E, obviamente, um dos intelectuais que acabou se destacando nesse meio foi o Olavo de Carvalho, né? Como eu disse para vocês, eu, no caso, nunca fui tipo, um grande admirador do Olavo de Carvalho, eu acabei não lendo muito sobre ele, só um único livro, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que foi um clássico, né? Peguei emprestado com um colega. E, e saber, né, como é que a gente está lidando agora com isso, que querendo ou não, no passado deram voz a ele, né, sendo que ele sempre teve esse discurso mais autoritário, porque hoje parece que algumas pessoas estão abrindo os olhos e vendo, puxa, falhamos em dar voz a um cara tão extremista como ele. Mas assim que eu me indago ainda. Sem dúvida, muitos das pessoas que trabalharam pela ascensão, digamos assim, midiática do Olavo, política, se arrependem. Por conta da posição que assumiu depois da defesa de um governo corrupto, inepto, incompetente, que traz prejuízo ao país e que destrói a direita e destrói a credibilidade da direita e destrói as reformas propostas pela direita e gera enormes atrasos institucionais, reversões. Por exemplo, o que foi feito com relação ao foro privilegiado é um retrocesso institucional ao país gigantesco, que a culpa é desse presidente. Lembrando que essa era uma das pautas da direita brasileira, são uma das pautas que vem há muito tempo das ruas. A pauta de que o foro privilegiado fosse reduzido e não ampliado, como acabou ocorrendo por conta deste governo. Então, houve uma enorme traição daquilo que as ruas defenderam até aqui. E isso, sem dúvida alguma, teve uma grande influência do Olavo na defesa que ele fez do governo, embora isso estivesse na forma como ele trouxe credibilidade por parte de certos setores da direita, na defesa desse governo, mesmo enquanto esse governo estava fazendo isso. E eu creio que sim, haverá diversos dos seus seguidores que vão se arrepender e buscar minimizar ou, digamos assim, reduzir a sua influência. Porém, eu acho que, assim, o tempo passa e algumas das contribuições intelectuais do Olavo vão ficar, porque são contribuições genuínas. Então, acredito que obras dele como o Jardim das Aflições vai continuar sendo lido pela direita brasileira por um bom tempo. E eu acho que essas obras vão se sustentar. A parte da sua falida contribuição política vai sobrar uma relevante contribuição filosófica que vai estar nas mentes das próximas gerações. Tá certo, Ian. Muito obrigado pela explicação novamente. E, bem, pessoal, vamos passando agora para a nossa terceira e última, né? Nosso terceiro e último rodízio agora. E o assunto agora vai ser um pouco no futuro, eleições de 2022, né? Vamos estar passando aí para o Diegão, para o Du e, por fim, terminaremos comigo. Vamos lá, pessoal. Ian, eu queria saber se o MBL consegue trazer mais liderança para ser eleito, porque, tipo assim, igual aqui em Minas, a gente discute muito, porque aqui a gente não teve ninguém do MBL que foi eleito. E até que agora está surgindo novas lideranças, tem essas lideranças antigas do movimento aqui em Minas, e sempre os grupos daqui de Minas querem que a gente seja, tipo assim, coadjuvantes. Em vários lugares eu vejo a mesma coisa, que tipo assim, a gente apoiar um projeto, não ter o nosso projeto. Você acha que isso é uma falta do MBL não crescer tanto? E a expectativa se a gente consegue eleger mais gente para 2022? O MBL ainda está um pouco paulistocêntrico. Ele não conseguiu transmitir sua cultura de trabalho ainda para todos os estados. Eu acho que isso vai levar mais, talvez, uma eleição, talvez por isso. Espero que uma eleição apenas. A cidade aqui de São Paulo, ele consegue uma parte de influência eleitoral institucional. E isso precisa ser mudado. Necessário que o MBL seja tão forte naqueles estados quanto é em São Paulo. Para que ocorra, é claro que o MBL, de estado, tem um projeto político próprio.
obviamente, o projeto político é completamente inconformado nacional do MBL. Então, é necessário que o assim seja próprio, não que como você mesmo colocou, sejamos o cabo de um outro projeto, sejamos o apoiador, o alicerce de uma coisa que não é nossa. Só que nós criamos as nossas bases, nossas lideranças, nossos mandatários, e para realização disso, nós seguimos a criação criar nossa capilaridade, nossas visões crescendo. E creio que só poderá ser alcançado ainda tem algum tempo. Eu acho que vai levar alguns poucos anos, mas certamente a próxima eleição de 2018 nós esperamos um crescimento oferecido de mandatários e bastante oferecido. Acho que é a eleição nacional onde o MBL tem uma projeção, porque o MBL tem uma grande falta de nacionais, embora o excelente desempenho nosso time, onde o MBL realmente brilha, é as eleições federais. E essas eleições nós vamos multiplicar em várias vezes. Eu acho que essa base vai nos permitir aí a progressão para o nosso time começar a cuidar dos demais estados da federação com lideranças emblísticas, que tenham realmente devido forte, devido à capilaridade do estado. Eu acho que partirá em 2022. Guardião, acho que vai levar um tempo sim pra gente ter isso. E eu torço para que seja o mais rápido possível, assim, que esteja mais lideranças. Mas vai demorar um tempo, sim, ao redor do Brasil. Sim. Mas assim, as expectativas, pelo menos para o estado de São Paulo, para as eleições federais, vão ser de multiplicar em várias vezes o que nós conseguimos na eleição anterior. Então, um crescimento está adiante na nossa perspectiva. Esse crescimento vai auxiliar para que na próxima, na subsequente, a gente consiga realmente emergir o Brasil inteiro dentro, digamos assim, desse como MBL. Aqui em Minas a gente tem a expectativa de pelo menos um federal e um estadual. Claro que é difícil também porque o movimento aqui, mas quem sabe a gente não consegue alavancar alguma liderança daqui. Sim. Aqui, então. Então, Ian, eu tenho uma dúvida quanto à questão de como o MBL está agindo para encontrar um partido para eleger seus candidatos, né? Eu percebo que aparece um pouco de dificuldade, né, para o MBL encontrar um partido que mantenha as ideias do movimento e não, como o Diegão mesmo falou, sobre esse projeto próprio do partido. Como que está essa situação? Se tem alguma expectativa também nesse sentido, de que vai dar certo, se vai conseguir encontrar algum partido que siga mais ou menos as ideias do MBL, como que está essa situação? Tá bom. Bem, o MBL, ele é o que os partidos brasileiros não são, né? Ele é um partido de verdade. Ele tem pautas, tem voluntários, tem seguidores, tem representação, coisas que os partidos brasileiros hoje não têm. Os partidos brasileiros hoje não representam a sociedade. Os partidos brasileiros hoje não têm filiados de fato. Os partidos brasileiros hoje não exercem representação genuinamente. E o MBL faz. Porém, nossa legislação para a criação de partido é tão medonha e tão injusta que será muito difícil que o MBL nos próximos anos consiga iniciar a montagem de um partido. Se nem o presidente da República, com todos os instrumentos que o governo lhe dispõe, não conseguiu criar uma aliança, será difícil que uma outra organização consiga. Porém, e aí o MBL fica sempre submetido a essa triste realidade de ter que ficar negociando espaço com partidos em troca de liberdade de atuação. E porque o que acontece, assim, sendo bem claro com vocês, é o seguinte, como o MBL não usa fundo partidário, e os partidos são dinheiristas, e a função dos partidos é tomar dinheiro público, efetivamente, o partido hoje em dia no Brasil é um cartel de tomar dinheiro público, para algumas poucas lideranças, e como o MBL não usa fundo partidário, os partidos veem o MBL no momento com bons olhos, porque o MBL, em troca de liberdade, não vai fazer uso do dinheiro público e vai eleger parlamentares pelos demais partidos, o que faz com que os partidos
ganha dinheiro porque os partidos, eles ganham dinheiro com base nos votos dos parlamentares. A divisão do fundo eleitoral se dá com o número de votos do deputado federal. Como o MBL não usa o dinheiro, os partidos, de modo geral, vêm como um negócio lucrativo ter membros do MBL dentro de si. E essa tem sido a nossa moeda de troca para garantir a liberdade de atuação, para a gente poder colocar os nossos candidatos lá e dizer, olha, nós não vamos seguir a cartilha do partido, nós vamos fazer o que nós bem entendemos. Só que em troca, a gente também não vai usar o seu fundo partidário, então para você é bom. E conquanto você nos garanta a nossa liberdade de ação. Só que é um caminho triste, porque a gente tem que... Só que a gente não consegue ter a infraestrutura que um partido poderia nos permitir. A gente não consegue, digamos assim, tomar decisões nacionalmente e não no partido, nós não conseguimos ter, por exemplo, entrar com representações no Supremo Tribunal Federal, que é restrito a partidos e sindicatos, e o MBL não é nenhum dos dois, portanto não tem essa autonomia. Se nós tivéssemos essa autonomia, nós poderíamos realizar grandes coisas através da judicialização. Os múltiplos processos que o Rubinho executa hoje em dia nos tribunais estaduais e municipais poderiam ter uma projeção muito maior se fossem primeiramente iniciados no STF, em pautas que hoje a gente não consegue confrontar, porque nós não temos esse privilégio que os partidos possuem, por exemplo. Mas o MBL precisa mudar essa realidade. O MBL precisa alcançar, ele precisa ter para que ele possa ser um projeto político sólido para o país, ele precisa alcançar essa institucionalização. E eu creio que só haverão 2 meios de fazer isso. A gente muda a legislação partidária para conseguir flexibilizar a criação e cria o nosso. E a segunda possibilidade é a gente vai tomando um partido pedaço por pedaço. É isso. Você teria que eleger a maioria dos deputados e etc. Até você conseguir a maioria no estado, depois em outro estado, depois em outro estado, até você ter a absoluta maioria, digamos assim, dos votos do partido e aí fazer um takeover. É claro que essa realidade é bastante difícil, porque os partidos eles montam os seus estatutos partidários de modo a garantir superpoderes para o presidente, que vira digamos assim, um profissional dono de partido político no Brasil que vive de tomar dinheiro público e vender legenda e tempo de televisão, ou rádio, ou qualquer um dos privilégios partidários. Normalmente eles constroem o estatuto partidário de modo a se proteger contra a democracia, digamos assim. Então, eu acho que vai ser uma guerra lenta e o MBL tem que tentar todos os meios possíveis, mas deve ser um dos objetivos finais do MBL conseguir essa legenda, para que a gente possa finalmente lançar candidatos com liberdade. E eu acho que isso vai acontecer, mas vai ser uma batalha duríssima que vai sendo travada pouco a pouco e que vai levar um tempo para ser obtido sucesso. Eu acho que não vai ser amanhã, não vai ser no ano que vem, não vai ser para essas eleições, mas talvez para as eleições próximas, depois dessas. Talvez a gente tenha uma chance aí. De fato, é triste, né, a realidade do Brasil nesse campo eleitoral, principalmente, né, nessa questão de partidos, a estrutura partidária, mas eu realmente espero que o MBL consiga, né, é muito importante para o campo político. Enfim, passo a palavra para o André agora. Bem, vamos lá então para a nossa última questão, né? E falando um pouquinho agora a respeito dos debates que irão ocorrer em 2022, né, no debate presidencial. Bem, eu não sei até quanto, eu não sei até que ponto, né, será sustentável esse discurso que o Bolsonaro e os bolsonaristas gostam de fazer a respeito de Cuba, Venezuela, Fidel Castro, Hugo Chávez, etc., né? Tópicos esses que foram muito explorados no passado e que não vão servir mais para reelegê-lo, né? Isso está desgastado, as pessoas agora estão olhando para o Bolsonaro, porque é ele que está no poder, né? Ele que governa o Brasil e as pessoas vão apontar para ele os erros e o que ele fez, né? Pois já faz 5 anos que o PT se afastou do governo e nesse meio tempo o que aconteceu? Ele foi eleito, né? E demonstrou uma grande incompetência no poder. Terá que prestar contas pelo que ele fez e o que ele não fez, né? Já que não dá mais para ele ficar ressuscitando monstros e temores do passado e de outros países, né? E ficar naquele velho esquema que ele sempre fez, né? Que ele fez muito isso em 2018 e agora em 2022 o que vai acontecer? A população, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que o brasileiro tem essa fama de esquecer as coisas,
né? E o que vai estar vivo na mentalidade do brasileiro? É o governo do Bolsonaro, que ele teve, e as incompetências que ele fez ao longo desse tempo, né? Que ele esteve no poder. E, assim, algo que eu penso, né? O que vai acontecer nas eleições de 2022? Grande parte da oposição vai tentar destruir o Bolsonaro, vai atacar ele. Por quê? Porque sabem que ele é o extremo mais fraco, né? Então, querendo então tirar ele jogo no primeiro turno para ter uma chance de competir com Lula no segundo turno. Essa é a visão, pelo menos, que eu tenho, né? Eu acho que já é Pelo algo contrário, bem declarado. E é isso aí, pelo Ian. contrário, Pode. o PT espera tê-lo no segundo turno, porque no segundo turno o PT teria uma ampla vantagem e seria vitorioso. Eu acho que o objetivo das esquerdas não vai ser tirar o Bolsonaro do segundo turno. Acho que, pelo contrário, vai ser colocá-lo lá, onde eles teriam uma vitória garantida. Ah, eu acho que o Lula, que seria o candidato agora do Partido 2, tem um potencial eleitoral muito mais forte do que o Lula. E o antipetismo esmoreceu em uma medida. Então, e obviamente os erros desse governo foram colocados, porque vai ser uma situação muito difícil, né? Ou levantando o Partido dos Trabalhadores. E para o Sul falando do mal lavado, com a questão possa. Então, eu acho que o trabalho do MDB é tirar o Bolsonaro no segundo turno para que uma terceira via possa surgir. E com uma terceira via surgindo, tenho certeza que aí nós poderemos ter um candidato que possa falar e denunciar o PT, como se deve. E assim vai obter a maioria. Mas o próprio Bolsonaro, alcançando o segundo turno, tenho certeza que a vitória seria do Partido dos Trabalhadores. Eu compreendo isso, né? O que eu tava. Assim, o que eu quis dizer com esse negócio da oposição, é oposição assim que eu digo, tipo, Ciro Gomes, Sérgio Moro. Essa oposição, sabe que quando ou não, entre o Bolsonaro e o Lula, eu acho que o Lula ele já é mais propício ao segundo turno. Tipo, essa visão, pelo menos, que eu tenho, né? E eu acho que o Bolsonaro ele tá mais desgastado, assim, tanto que o próprio Arthur Lira, né? Algumas pessoas dizem que pretende deixar o Bolsonaro sangrar até 2022, né? Para ver assim como é que ele pode sair nessas eleições, né? Quando você tem o Ciro Nogueira, sabe, o Ciro Nogueira que foi indicado ministro do governo, as pessoas, elas comporam com o PT nas últimas décadas, e a base eleitoral dele majoritária, né, nos seus respectivos estados, é com o PT. Então, assim, embora eles sejam ministros desse governo, ministros da Câmara, sejam apoiados, a tendência é que eles vão com o PT nos seus respectivos estados durante a eleição, porque é o eleitorado dele. Uma situação muito ridícula, né? Mas esse governo está, digamos assim, se formando apoiadores e lideranças sérios durante a eleição vão É compreensível. Mas vamos para dar uma hora certa, né? Só queria fazer uma última pergunta que mandaram aqui no nosso Instagram, pessoal, Ian, que foi mandado através do seguidor Paulo Vitor, um salve aí para ele. Ele perguntou o que você pensa. Ele, ele perguntou o que você pensa sobre essa questão do voto impresso e o voto na urna eletrônica que o Bolsonaro está batendo em cima. Bem, vamos para o cerne da questão, que é por que o Bolsonaro está batendo nesse ponto, em qualquer história disso. Bem, como vocês sabem, o Bolsonaro foi vários mandatos. A Câmara e o único projeto que ele aprovou na vida dele foi o voto impresso. O voto impresso foi a autoria do Bolsonaro. Foi aprovado na Câmara, e a Dilma vetou, aí o Congresso Nacional, na época da Câmara de Cunha, derrubou o veto, e ele foi para o TSE, e o TSE disse que não havia possibilidade de realizar o voto impresso pela eleição, porque não tinha tempo e não tinha recursos bem. E aí acontece o seguinte, como ele está vendo que existe uma grande chance de derrota contra o Partido dos Trabalhadores, e o seu eleitorado também ele é movido quando tem ameaça, quando certo aparente apocalíptica que coloca,
diante da derrota, como diante do Brasil dizer que é natural do eleitorais. Isso serve como instrumento para duas finalidades. A primeira é motivar os militantes, ou seja, deixar a base de apoio acesa, para fazer mais conteúdo para o governo. E o segundo é criar uma retaguarda, no caso dele ser derrotado, para que ele possa manter a credibilidade dele, assim como tem feito de volta, para não submeter as suas lideranças à crítica. Porque se o PT foi golpeado por perder o governo pelo golpe, então ele não perdeu o governo porque fez coisas erradas. Então a culpa não é do PT, a culpa é, portanto, dos golpistas, que o tiraram legalmente. Isso é uma ferramenta para não permitir que a sua base eleitoral, sua base de apoio, as lideranças, critiquem os seus líderes. Não é nada além disso. E eu mesmo se traduz agora com essa campanha pelo voto impresso. É uma ferramenta para que o Bolsonaro se proteja do crítico que contra esse governo, essa liderança, em caso de se derrota. Para que ele não seja submetido a críticas, para que ele não seja o governo, não seja colocado como o presidente, como um governo que está feito desastroso completamente fracassado. Mas o presidente teve um ótimo governo, mas foi tirado por avião final. Né? E assim, manter alguma coisa na sua base de apoio. Alternativamente, reutilizado e reutilizado de um muito crítico de um segmento para se proteger dos seus próprios seguidores. Esse caso aqui agora que eu estou e esses vão ser com certeza imóveis, exatamente o mesmo. E, obviamente, essa eleição não pode ser formada, é simplesmente excluído da lei. Não é possível que o homem, assim, nesse discurso da fraude eleitoral, ele era muito forte para a eleição. Porque havia essa mesma matemática, que era uma empresa de idosa, porque o PT havia ganhado diversas eleições efetivamente. Mas a própria eleição de Bolsonaro demonstra que o sistema não é saudável. As chances dele eram ruins. E, não obstante, ele teve uma fora, então, logo que ele ascendeu o poder, logo que ele foi presidente, essas campanhas que haviam pelo voto impresso foram tentando pagar. E elas só investem agora na possibilidade de eleição porque elas passam esse novamente com propósito político. Então não é nada mesmo. E só que agora é mais simples, eles têm presidente eleito, o sistema atual. Ou seja, o mínimo da própria eleição. Mas ele faz com essa finalidade. Tá certo, então, professor. Eu queria agradecer agora, né, encerrando aí a nossa entrevista com o senhor, e agradecer novamente aí pela sua participação, né, as dúvidas que você pôde esclarecer com a gente. E muito bem, caso alguém queira falar mais alguma coisa, para finalizar, fique à vontade, tem seus minutos finais. Se não, professor, fique à vontade aí para falar as últimas questões, né, dar as suas palavras finais. E vamos ficando por aqui então, pessoal. Pode falar aí, Rian, fica à vontade. Meu nome é Guilherme, um prazer estar nessa conversa de leões. Espero que este programa triunfe, prospere, contato, e que vocês voltem aos través da academia e todos os participar de grandes histórias, de grandes aventuras, de grandes transformações para tornar a sociedade um lugar melhor. Tá certo. Obrigado, professor. Vamos ficando por aqui, pessoal. E até a próxima.